A luz do amanhecer pintava o horizonte de tons alaranjados, enquanto a equipe de pesquisa atravessava a planície rochosa ao redor do observatório do vórtice sombrio. O ar estava pesado, cheio do zumbido baixo dos equipamentos científicos e do sussurro distante do vento colidindo contra as montanhas. Sophia Gray ajustou seus óculos de proteção e observou os dados que fluíam em sua prancheta digital. A presença da singularidade próxima, embora invisível a olho nu, era sentida como uma pressão constante no peito, uma força que distorcia não apenas o espaço, mas também a percepção do tempo. Rhyn Drake, o linguista do grupo, se ajoelhou diante de uma formação rochosa coberta de glifos entalhados. As marcas descobertas semanas antes por uma sonda pareciam pulsar sob a luz artificial das lanternas. Esses não são apenas desenhos, murmurou, passando os dedos pelas ranhuras. É uma sequência. Como um código. Livia Shen, a engenheira responsável pelos sistemas de energia, se aproximou, cética. Um código para quê? Uma receita cósmica. Seu tom era leve, mas seus olhos estavam fixos nos padrões que se repetiam em intervalos precisos, como se seguissem uma lógica matemática. Mais tarde, no laboratório improvisado, Oliver Nunes projetou imagens das ruínas em uma tela holográfica. As referências históricas a esses símbolos são escassas, explicou, apontando para um glifo em forma de espiral. Mas há registros de uma civilização que associava buracos negros a portais. Eles o chamavam de bocas do silêncio. Sophia franziu a testa, conectando pontos em sua mente. Se isso for uma linguagem baseada em princípios físicos, disse, talvez não seja só um mito. Naquela noite, enquanto revisavam os dados, um alarme soou. Os sensores detectaram uma anomalia gravitacional próxima às ruínas. Correram para fora e encontraram o solo vibrando, partículas de poeira flutuando no ar, como se suspensas por fios invisíveis. No centro do fenômeno, uma pedra se moveu, revelando um compartimento escondido. Dentro dele havia um dispositivo metálico, frio ao toque, com os mesmos glifos das rochas. Quando alguém o tocou, o objeto emitiu um som grave que reverberou nos ossos de quem estava por perto. Isso não é um simples artefato, disse Livia, examinando-o com um scanner. Ele está interagindo com o campo gravitacional da singularidade. Rhyn se aproximou, notando que os símbolos no metal começaram a brilhar em resposta às suas vozes. Talvez seja uma espécie de interface, sugeriu. Precisamos decifrar a sequência. Enquanto discutiam, Oliver olhou para o horizonte. A luz do sol havia desaparecido, substituída por uma escuridão que não parecia natural. Não era noite, mas algo mais denso, como se o próprio espaço estivesse sendo sugado. Olhem para o céu, ele sussurrou. Acima deles, estrelas cintilavam em padrões que não correspondiam a nenhum mapa conhecido. Sophia sentiu um calafrio. A singularidade está se aproximando. Suas palavras foram engolidas por um silêncio repentino, seguido de um estrondo que sacudiu a terra. Quando a poeira baixou, o artefato havia desaparecido. Em seu lugar, restava apenas uma marca circular no solo e uma única frase escrita em letras que nenhum deles reconhecia, gravada na pedra. Aqueles que buscam a luz devem primeiro mergulhar em sua ausência. A frase ecoou na mente de Sophia enquanto retornavam ao laboratório. Ela ainda não sabia, mas aquelas palavras seriam o primeiro elo de uma corrente que os levaria da ciência, além da história, até um segredo enterrado nas profundezas do cosmos e no âmago de suas próprias almas. O dispositivo reapareceu no laboratório 3 dias depois, depositado sobre a mesa de análises, como se nunca tivesse desaparecido. Desta vez, porém, estava acompanhado de um fenômeno perturbador. Os registros de áudio das últimas 72 horas continham vozes sussurrantes em idiomas desconhecidos, sobrepostas a ruídos que lembravam estática cósmica. Rhyn passou horas isolado, comparando os padrões sonoros aos glifos do metal, enquanto Livia monitorava oscilações na energia do acelerador de partículas próximo. Algo está sincronizando o campo gravitacional com nossos equipamentos, disse, sem desviar os olhos dos gráficos. Como se a singularidade estivesse aprendendo. Sophia, por sua vez, mergulhou nos arquivos da expedição anterior ao planeta. Encontrou relatos de um pesquisador que mencionava sussurros na escuridão antes de desaparecer. Sua ficha continha uma anotação rabiscada às margens. Eles não estão sozinhos. Ela escondeu o documento,
certa de não compartilhar a informação. A tensão entre os membros da equipe crescia. Oliver insistia em seguir protocolos, enquanto Rin defendia experimentos arriscados para decifrar o código. Se isso é uma mensagem, não podemos ignorá-la, argumentou exasperado. E se for um aviso? Na madrugada seguinte, o artefato emitiu um pulso de luz azulada que atravessou as paredes do laboratório. Todos acordaram simultaneamente, sentindo uma presença estranha no ar que não podiam ver, mas que deixava um rastro gelado na pele. Lívia ajustou os sensores e detectou uma diminuição na pressão atmosférica, embora os instrumentos externos registrassem dados normais. É como se o objeto criasse seu próprio ambiente, murmurou. Rin, hipnotizado, aproximou-se do dispositivo e tocou um dos glifos brilhantes. Imediatamente, imagens fragmentadas invadiram sua mente. Uma cidade em ruínas, uma figura humana desintegrando-se em partículas, uma espiral de estrelas colapsando. Enquanto isso, Oliver vasculhou os registros de comunicação e encontrou algo perturbador. Mensagens cifradas enviadas por uma organização chamada Fundação Horizonte, interessada em recuperar artefatos de origem não terrestre. A última mensagem continha coordenadas que coincidiam com a localização da singularidade. Estamos sendo vigiados, ele avisou, mas Sofia já suspeitava. Desde que chegou ao planeta, sentia que cada passo da equipe era antecipado por alguém. No quarto dia, decidiram testar uma teoria. Usando o acelerador de partículas, direcionaram uma pequena quantidade de energia para o artefato. Por um instante, nada aconteceu. Então, o chão tremeu, e uma luz ofuscante envolveu a sala. Quando a claridade diminuiu, viram que as paredes estavam cobertas de símbolos idênticos aos do metal, como se o próprio ambiente tivesse sido reescrito. Rin correu para o corredor e encontrou uma porta que não existia antes. Atrás dela, havia uma câmara esculpida na rocha com um poço no centro que irradiava uma escuridão palpável. Isso não é natural, Lívia sussurrou, ajustando o medidor de radiação. A leitura mostra vácuo, como um buraco negro em miniatura. Sofia aproximou-se do poço, sentindo uma atração irresistível. Escutem, ela disse, e todos ouviram vozes humanas ecoando de dentro do vazio. Vozes que reconheceram, eram as dos pesquisadores desaparecidos décadas atrás. Enquanto debatiam o próximo passo, uma figura emergiu das sombras do laboratório. Era um homem de aparência comum, vestindo um uniforme sem identificação, mas seus olhos refletiam a mesma luz azulada do artefato. Vocês não deveriam estar aqui, ele disse calmamente. Este lugar é uma ferida. Alguém precisa fechá-la. Antes que respondessem, o estranho desapareceu, deixando para trás um dispositivo que começou a piscar em ritmo acelerado. Oliver examinou e empalideceu. É um contador regressivo. Para algo. As horas passaram, e o número diminuía. A equipe dividiu-se. Lívia e Oliver tentaram desativar o dispositivo, enquanto Sofia e Rin adentraram a câmara misteriosa. No fundo do poço, encontraram um espelho de água negro, imóvel como vidro. Ao tocarem a superfície, vislumbraram cenas de um futuro possível, um planeta consumido por singularidades, humanos transformados em meros espectros de energia. É uma escolha, Rin murmurou, puxando Sofia para trás. O código não é uma mensagem. É uma chave. E alguém já usou antes. Enquanto corriam de volta ao laboratório, o contador chegou a 0. O artefato desintegrou-se em partículas luminosas, e a singularidade no céu expandiu-se, engolindo a luz do sol. No silêncio que se seguiu, Sofia percebeu que a frase gravada na rocha agora estava em sua mente, repetindo-se como um mantra. Aqueles que buscam luz devem primeiro mergulhar na ausência dela. E então, o primeiro grito ecoou. O grito veio de Oliver. Lívia o encontrou no laboratório, inclinado sobre o dispositivo desativado, mas não era ele quem gritava. Era o próprio objeto, emitindo um som agudo que parecia cortar o ar. As paredes tremiam, e o chão começou a se desintegrar, revelando veias luminosas sob a rocha, como se o planeta estivesse vivo. Sofia e Rin voltaram correndo, mas o caminho para a câmara estava bloqueado por uma parede de destroços. A singularidade está puxando tudo para dentro, Lívia gritou em meio ao caos, apontando para o céu, onde a escuridão já ocupava metade do horizonte. Rin pegou o artefato que Sofia tinha guardado no bolso, o único pedaço restante do metal,
ainda quente. Os glifos, ele berrou. Eles formam um padrão de ressonância. Precisamos ajustá-los com o campo gravitacional antes que o horizonte de eventos nos alcance. Oliver, sangrando de um corte na testa, se arrastou até o painel de controle do acelerador. A energia está instável, disse, mas posso redirecionar o que sobrou. Enquanto Lívia e Oliver mexiam nos sistemas, Sofia e Rim correram de volta para a câmara exposta. O poço negro borbulhava agora, soltando ondas de calor que queimavam a pele. É agora ou nunca, Sofia disse, lembrando das coordenadas da Fundação Horizonte. Se alguém já usou essa chave antes, talvez a gente consiga reverter o processo. Ela encostou a palma da mão no espelho d'água e as imagens do futuro distópico apareceram de novo, mas dessa vez, notou detalhes. Rostos conhecidos entre os fantasmas, incluindo o homem do uniforme sem identificação. Ele não estava tentando nos alertar. Ela percebeu. Ele queria que a gente escolhesse. Rim, com o artefato levantado, começou a falar os glifos em voz alta, traduzindo-os como uma sequência matemática. A resposta foi imediata. O poço soltou um raio de luz branca que atingiu o coração da singularidade no céu. Por um momento, o tempo paralisou. Então, o mundo inteiro rangeu. A singularidade começou a encolher, puxando a escuridão de volta para o seu centro. O sol reapareceu, fraco, mas firme. No laboratório, Lívia e Oliver viram os sistemas reiniciarem, os dados corrompidos sendo trocados por novas leituras, padrões que sugeriam uma inteligência por trás do fenômeno. Ele não era uma ameaça, Lívia murmurou. Era um teste. Sofia e Rim saíram da câmara, cobertos de poeira e sangue, mas vivos. O estranho do uniforme estava lá, observando em silêncio. Vocês entenderam agora? Ele perguntou, sem sarcasmo nem triunfo. A luz só existe porque sua ausência nos obriga a criá-la. Antes que respondessem, ele sumiu, deixando para trás um único glifo gravado na parede, o mesmo que Sofia tinha visto no futuro distópico. Nos dias seguintes, o observatório de vórtice sombrio foi evacuado. Relatórios oficiais falaram de falhas técnicas e deslizamentos de terra. Ninguém comentou sobre o artefato, os sussurros ou o homem sem nome. Mas Sofia guardou o pedaço de metal na bolsa, sentindo seu peso a cada passo. No diário, escreveu apenas: a escuridão não é o oposto da luz. É sua parceira no jogo da existência. E nós somos as peças. Anos depois, numa conferência em outro continente, ela viu o mesmo glifo numa exposição de artefatos antigos. A legenda dizia: símbolo de um culto extinto ligado a lendas de sacrifício e renascimento. Ao lado, uma foto do homem do uniforme, identificado como um físico desaparecido em 1987. Sofia sorriu. Afinal, o código nunca tinha se perdido. Ele só esperava que alguém estivesse disposto a pagar o preço para encontrá-lo.